Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta semana. Uma satisfação estar com vocês neste 8 de setembro de 2021, em que o nosso tema é a plantabilidade, regras de ouro para acertar já no plantio. É isso mesmo, a semeadura da safra de verão já começou para culturas como, por exemplo, o milho e deverá começar nos próximos dias para a soja, a principal commodity do Brasil. Muitos estudos apontam a importância de errar menos no plantio, de ter mais assertividade na hora de semear, para garantir um potencial produtivo maior. O professor Paulo Arbex, ele que é professor de mecanização da Unesp, estará conosco hoje para responder várias dúvidas de vocês, nossa querida audiência que já está por aqui. Obrigada a todos que já estão entrando. Me digam de onde vocês vão assistir essa live, se vocês já começaram a semear safra, estão preocupados com estes bloqueios parciais em algumas rodovias. Há pouco eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um profissional me dizendo que estava bastante apreensivo com os riscos da não chegada de cargas de sementes ou fertilizantes. Essa questão logística também foi tema da minha coluna na Jovem Pan na última semana, em que alguns agricultores já reportavam atrasos nas entregas de fertilizantes e até cancelamentos das entregas de alguns tipos de sementes. Ou seja, tem um desafio adicional para ser manejado na temporada 21-22. Ainda estamos sob efeitos da pandemia, o que coloca um ingrediente especial em todo o desenvolvimento dos processos, ou seja, é preciso mais atenção e gestão. Sobre tudo isso a gente vai falar já já. Antes, quero saber de vocês, pessoal de Santa Maria. A Helenice tá dando oi, tudo bem, Helenice? O Jamil de Mostardas, no Rio Grande do Sul. A Lu Coube de Porto Alegre, que saudades, Gisela, muito bacana. Olha a gauchada aí, Porto Alegre, Santa Maria, Mostardas. Pessoal de Canoinhas, a Dani em Santa Catarina. O Antônio de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Amanda de Cristalina, Goiás, Luiz Paulo Cassol de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aqui temos o Sol do Campo de Rio Verde, Goiás, Nicolau Logiodice de Avaré, São Paulo, Evan de Lagoão, Rio Grande do Sul. Edemilson está dizendo que ainda não choveu no Paraná. Isso, claro, é um dos fatores que a gente vai tratar com o Paulo Arbex para saber das estratégias. O pessoal de Paracatu, Minas Gerais, está aqui. Deixa eu só citar o nome direitinho. O nome do pessoal de Paracatu, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. O Zigo de Cascavel, Paraná. Aqui o Bote, Josiane Bote de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, minha terra. Seja bem-vinda, Josiane. Pessoal de Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui temos o Denis, a Érica de Água Boa, Mato Grosso e muito mais gente por aqui. Sejam bem-vindos, se acomodem que a nossa conversa vai começar. Vamos antes colocar aqui os comentários, para todo mundo saber o nosso tema, regras de ouro para acertar no plantio da safra. Muito bem, vamos lá. Quem chegar depois poderá saber qual é o nosso tema, né? Vamos ver se eu fixei direitinho. Feito. Vamos lá, mantendo nossa pontualidade, é hora de receber mais uma vez o professor Paulo Arbex, que aceitou o nosso convite e está aqui para trazer muitas respostas. Vamos lá, a chamada foi feita. Olá, professor Paulo, seja bem-vindo. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite, é uma honra de estar aqui com você, viu, Kellen? Gostaria de primeiro te parabenizar, porque eu te acompanho em todas as mídias sociais aí e eu vejo o trabalho maravilhoso que você faz em prol do agro. Então, meus parabéns, viu, Kelly? Muito obrigada, professor. Eu digo mesmo para o senhor, vejo ali com aquela malinha no aeroporto, correndo para lá, correndo para cá, fazendo um brilhante trabalho em prol da produtividade, da plantabilidade, dispersando esse conhecimento pelo Brasil. E sei que você pegou a malinha, foi para o aeroporto. E onde é que o senhor está hoje? Ah, Kellen, essa vida antes do plantio aí pra gente é muito legal, né? É muito legal passar os conhecimentos, os poucos conhecimentos que a gente tem passando para os produtores aqui e estamos rodando o Brasil. Hoje nós estamos em Nova Mutum, no Mato Grosso. Eu
Eu estou num quarto de hotel aqui, acabei de chegar. Eu eu estou observando e eu vi as suas postagens, porque eu também acompanho o seu trabalho nas redes sociais e vi que o senhor estava rodando. Se tiver alguém de Nova Mutum, levanta a mão aqui para a gente Aí. saudar o professor Paulo. Professor, incrível, não parece, mas faz um ano praticamente da nossa última conversa e a gente está de novo falando da semeadura da safra verão. Há pouco eu comentava com a nossa audiência que esta temporada 21-22 ela parece ter alguns desafios adicionais. Eu recebi mensagens de produtores rurais que tiveram cancelamento na entrega de algumas tecnologias de semente. Recebi mensagem de gente que tem fertilizante em atraso, que não chegou na fazenda, assim como também tem gente que já está com tudo dentro lá da fazenda. O meu ponto é: quais são as diferenças desse ano para os demais? O que o senhor tem observado de desafios adicionais para semear essa safra, hein? Excelente a pergunta, Kellen. O nosso agro, a gente vive no desafio, né? Impressionante como a gente vive no desafio. Mas esse ano é um ano que temos mais desafios do que os normais, né? Então, vamos lá. O Brasilzão nosso é muito grande, né, Kellen? Mas, assim, vou falar de forma geral, que a gente teve seca no começo do ano, depois veio geada, depois veio fogo. Daí eu estava vendo até uma publicação aqui que caiu pedra lá no Paraná hoje. Então quer dizer, a gente tem vários desafios e esse ano, se atrasar a chuva, né, como está uma probabilidade alta de acontecer isso, então nós temos mais esse desafio. Principal do plantio, o Kelly, eu tenho certeza que daí envolve o Brasil inteiro. Nós vamos plantar com menos palha. Vamos ter menos palhada para proteção do solo. Isso é geral no Brasil inteiro. Esse é um ponto bastante importante, professor. Há poucos dias eu entrevistei alguns meteorologistas e eles estavam aparentemente mais otimistas em relação à regularização destas chuvas e a gente torce para que isso ocorra, para que nesse ano a gente consiga começar a safra na data certa, né? Agora, professor, antes da gente trazer perguntas aqui da nossa audiência, eu sei que o senhor fez alguns estudos recentes que apontaram, inclusive, o potencial de incremento de até 5 sacas a mais de rendimento em função de acertos na hora de semear a safra. Conte para a gente um pouquinho mais desse material. Muito legal, Kelly. É assim, ó, a plantabilidade, ela foi um tema que sempre existiu, né? Sempre existiu a gente fazer um plantio bem feito, fazer um plantio com capricho, como o meu mestre, o Dirceu Gassen, falava, né? Falava desse plantio caprichado, sempre foi. Só que não sei por quê, né? O pessoal deixava meio de lado, falava assim, não, eu tenho que fechar minha área. A frase que eu mais escuto, Kelly, é assim, ó, não, tem que fechar a área, tem que fechar a área. A gente tem que fechar a área com capricho, né? Então, essa plantabilidade faz toda a diferença. E esses 5 sacos a mais que eu falo, é na média, viu, Kelly? Dependendo da sua tecnologia, você fazer uma distribuição de plantas bem feita, rende muito mais que isso, né? Só que eu não gosto de falar que aumenta 10 sacos, vai ser, esse cara é louco, né? Só que, falando de tecnologia, dependendo da tecnologia, e hoje nosso produtor rural tem vários ótimos produtores que têm alta tecnologia, só de eu melhorar o meu plantio, o acerto da máquina, detalhes, né? Eu falo que são detalhes da plantabilidade, faz com que ele possa conseguir esses 5 sacos, que seja 3, que seja 4, mas na média 5 sacos. E com base nisso, Kelly, da onde você tirou esse número, professor? Acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? A gente tem um projeto em Rio Verde, até estou vendo o Ivan aqui, do Sou Agro, né? Ele é um grande parceiro. Lá Ivan em Rio Bruxeles, seja muito bem-vindo, Ivan. Ele é sensacional, Kelly. Ele é um cara como você que faz bem para o agro, né? E a gente tem um projeto lá junto com a Cereal Ouro que a gente faz um plantio lado a lado. Porque o que acontece? Quando você falava que ia fazer uma live com um produtor aqui, com um professor, eu tenho certeza que o pessoal pensa assim, professor, vem uma coisa acadêmica, vem uma coisa técnica, e é o contrário. É o contrário. Eu desafio quem vai mais no campo do que a gente, porque nós estamos todo dia no campo. E a gente fez um lado a lado. O produtor fazia o plantio dele, e aí eu chamei de plantio ouro isso, Kellen.
e a gente vai lá e plantou do lado. E na média deu 5 sacos a mais só de pequenos detalhes de acertos na máquina. Foi daí que surgiu esses 5 sacos. Olha, pequenos detalhes de acerto na máquina que fazem a grande diferença. A gente está propondo aqui para a nossa audiência conhecer as regras de ouro para acertar no plantio da safra. Você está dizendo para a gente que tem estudos que mostram em média até 5 sacas a mais, com pequenos detalhes. Lista para a gente quais são esses pequenos detalhes que fazem grande diferença. Quer ver uma coisa que tudo que quando eu vou dar um treinamento, Kelly, eu falo assim, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Todo mundo fica olhando para mim, eu falo assim, eu não vou falar nada que seja novidade para vocês. Tudo que eu falar aqui a gente já sabe. Quem não sabe que uma boa distribuição de plantas vai acarretar numa maior produtividade, né? Só que às vezes esses detalhes passam despercebidos. Quer ver outra coisa de regulagem de máquina, Kelly? Uma coisa importantíssima, manutenção da máquina. Esse é o primeiro detalhe, né? A gente fala assim, ó, manutenção é importante. Todo mundo sabe que manutenção é importante. Só que às vezes a gente deixa a desejar na máquina. Então eu vou com a minha máquina sem uma manutenção apropriada. O que acontece? Eu paro no meio do plantio. Eu tenho que parar no meio do plantio. Então uma manutenção preventiva, olhando todas as partes da máquina, seria um detalhe importantíssimo, que a gente sabe que faz toda a diferença, tá certo? Velocidade de plantio é outra coisa bacana que dá para a gente comentar, né? Que é outro, eu falo que um dos detalhes, dos segredos da boa plantabilidade é a velocidade, né? É a velocidade. E andando esse Brasil inteiro aí, eu vejo que às vezes o pessoal tá com pressa, por causa da janela mais curta, o pessoal tá com pressa, então vai lá e quer plantar mais rápido. Isso aí, em termos de plantabilidade, é muito ruim, Kelly. Interessantíssimo. Eu tenho visto aqui os comentários da nossa audiência e estimulo a todos a mandarem mais perguntas. E nós vamos a uma delas. Aqui só quero recuperar, professor, alguns pontos que o senhor trouxe, dizendo então a boa distribuição das plantas, a regulagem e manutenção preventiva das máquinas e a velocidade de plantio. São pelo menos 3 regrinhas de ouro que contribuem para uma melhor plantação e um efeito potencial de aumento na produtividade. Aí a gente tem uma pergunta aqui da nossa audiência que diz assim, vamos colocar ela na tela? Como sincronizar a umidade ideal e a janela de plantio? Casa muito bem com o que você estava dizendo. Isso sabe quem é culpado, fazendo uma brincadeira aqui, Kellen? O maior culpado disso aí é o vizinho. Sabe por quê? Meu vizinho ligou o trator, eu falo assim, rapaz, tem que plantar. Então, o vizinho, nessa hora, esquece o vizinho. Olha a sua área, o seu solo, tá? Agora, falando sério tecnicamente, o que a gente tem, Kelly? Então, eu tenho que fazer essa correlação, umidade do solo com o plantio bem feito, né? Porque assim, ó, tem gente que espera, eu preciso plantar, deu dia 15 de setembro, eu preciso plantar. Na maioria acabou o vazio sanitário, deu 20 de setembro, eu preciso plantar, né? E às vezes não está a umidade correta, não está a umidade adequada. E o pessoal acaba plantando no pó. Por que não é aconselhável plantar no pó, né? Que a gente fala, é um termo que a gente fala na agricultura, que é com pouca umidade. Porque se tiver um pouquinho de umidade, a semente, ela vai lá e ela começa a fazer imbibição, projeto de imbibição. Então, ela começa a absorver água e ela chega a germinar. Não tem mais água para desenvolver, a semente morre. Isso é muito comum acontecer, né? Eu fico esperando a chuva e ela não vem, a semente chega a germinar, só que ela vai lá e morre por falta de água. Bastante gente perde por semeadura no pó. Então, assim, eu tenho que esperar pelo menos uma condição boa, né? De chuva, a hora que meu solo tiver com a caixa boa de umidade, daí eu vou lá e começo a plantar. Mas eu tenho uma dica de ouro, Kellen, para dar em relação à janela. Dica? Dica, professor, estamos atentos aqui. Que eu não gosto de falar muito, Kellen. Eu gostaria que você falasse também. Então, imagina que tá super interessante. A gente está engajado na sua fala. Pode continuar.
A dica é o seguinte, ó que polêmica legal, Kelly. Quem falou que meu rendimento operacional, ou seja, a minha pressa é só em relação à velocidade? Hum, Olha hum. isso. Porque todo mundo fala assim, eu tenho que plantar mais rápido, eu tenho que plantar numa velocidade maior para acabar a área antes, né? Sabia que não, Kellen, que não é só a velocidade o fator importante, e sim a eficiência? O que é isso que eu estou falando? Né? Tem gente que vai lá e quer plantar mais rápido, só que perde em eficiência. Mais uma vez, ó, com máquina parada, às vezes eu estou com a máquina lá e não chegou a semente, né? Às vezes eu vou lá e eu tenho muitas para hora para o almoço, eu não aproveito meu dia inteiro. Isso a gente chama de eficiência da máquina. Eu falo assim, ó, comecei a plantar 7 horas da manhã, acabei 7 horas da noite. Quanto que eu trabalhei? Todo mundo fala 12 horas, né? Trabalhei 12 horas. Não é, Kelly? Tempo trabalhado é o tempo que você ficou com a máquina ligada plantando. Isso é eficiência. Tá certo? Excelente. Essa é uma dica de ouro, né? Essa é uma dica de ouro, porque É, é um cálculo mental errado que muitas vezes a gente faz. Comecei antes e fui e trabalhei 12 horas, mas quanto tempo a máquina efetivamente trabalhou? Professor, excelente essa dica em relação à pressa e em relação a sincronizar a umidade ideal e a janela de plantio. Eu quero lhe dizer que, assim como felizmente é tradicional nas nossas conversas, nós temos muitas perguntas da audiência, então eu vou trazê-las aqui para todos se sentirem contemplados, tá bom, professor? claro, claro, Kelly. Fico à Trazendo disposição. então um ponto que era justamente sobre o que o senhor estava falando, o Pedrinho diz: qual a população ideal para 1 hectare de milho? Muito bom, Pedrinho. Então vamos lá. Isso aí, Pedrinho, vai variar conforme o seu material, tá certo? O híbrido que você vai plantar. Eu vou falar a média. Geralmente, a gente vai de 55 mil plantas até 70 mil plantas, dependendo do seu material, do seu híbrido, tá certo? Então, quem vai recomendar isso é a empresa que vai vender a semente para você. Então, e por que tem essa variação, Pedrinho? Porque assim, eu tenho plantas que ela abre mais a folha, então eu preciso de menos população. Tem variedades que tem a folha mais ereta, então eu vou lá e posso colocar um pouco mais de plantas. A população se dá conforme a área de cada planta. Por isso que existe população ideal, entendeu, Pedrinho? População ideal conforme a área de cada planta vai explorar ali no solo. Muito bem, respondida a questão do Pedrinho, estou aqui tomando nota e temos a pergunta do Nielson. E ele diz: o que vocês acham desses discos que estão sendo feitos com furacão para melhorar a distribuição de sementes? Disco com furacão. Eu acho que é isso. Esse Nielson, se você estiver por é, aqui, diga se eu entendi errado a sua pergunta. Mas é. vamos focar então na última parte, professor, sobre a distribuição de sementes. Tem uma regra de ouro em relação a isso? Tem, com certeza, Keren. É assim, ó, explicando para o pessoal, nós temos dois tipos de máquina, né? Dois tipos de plantadeira, de semeadora que a gente tem no mercado. Nós temos as mecânicas e as pneumáticas. Qual que é a diferença entre as duas? A mecânica, ela tem o disco dosador, como foi perguntado aí, né? O disco dosador que ele corre assim, horizontal. Então, ele vai correndo e vai caindo cada uma semente. Já as pneumáticas, como o próprio nome diz, ele é através do ar. Então, ele chupa a semente para colar no disco, né? Então, conforme a minha população, ó como é que fica legal, ó. Conforme a minha população, se eu tiver uma alta população, eu tenho que colocar um disco que tenha mais furos, tá certo? Porque daí ele vai jogando uma a uma semente. Se eu colocar um disco de poucos furos, essa dica é legal. Se eu colocar um disco de pouco furo, ele vai rodar muito rápido. Se ele tiver que rodar muito rápido, eu vou começar a ter falha e ter dupla, né? Que são as coisas contrárias à plantabilidade. Olha que legal. E para a pneumática vale a mesma coisa. A pressão que eu dou no vácuo, né? A pressão de vácuo. Quanto que eu dou de vácuo para puxar a semente?
Excelente, professor. E para a gente manter esse ritmo, esse engajamento da nossa audiência, quero já trazer a pergunta do Denis. Ele diz: e na sua opinião, em relação a palhada versus plantabilidade, ajuda ou pode vir a atrapalhar? Ah, Denis, a pergunta é boa. E você quer colocar eu em fria, né? Por causa do seguinte, eu tô brincando, Denis. Nunca colocando eu em fria. Sempre a gente tem que ser a favor da palhada, tá certo? A palhada ela faz toda a diferença. A matéria orgânica no solo, eu falo, o pessoal fala de sustentabilidade, Kelly. Eu falo assim que o plantio direto, bem feito, não existe nada mais sustentável na agricultura. Eu desconheço alguma coisa mais sustentável que o plantio direto bem feito, tá? Então, com rotação de culturas, com tudo aquilo que a gente já sabe do plantio direto. Então, a palhada sempre é benéfica deles. Agora, vamos lá. Eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que falar isso. Quanto mais palha, maior o desafio da plantabilidade. Tá certo? Então, para eu plantar com bastante palha, o que que acontece? Não adianta. A máquina não faz milagre, que nem eu sempre falo, né? A máquina não faz milagre. Eu vou plantar com 20 toneladas de palhada lá na terra da Kelly, lá no Rio Grande do Sul, com 20 toneladas de palhada, plantando com facão a 10 quilômetros por hora. Não tem, não dá para fazer milagre. Tá certo? Então, eu tenho que, conforme a minha tecnologia, conforme o meu solo, conforme a quantidade de palha, eu tenho que ter uma regulagem da semeadora. Muito bem, professor, vamos adiante, não vou lhe dar folga, não. O Alísio, Bruno Alísio pergunta: rotação de cultura com braquiária e milheto bem manejadas melhoram as condições de semeadura? Ó, esse é um grande amigo, viu, Kelly? O Bruno, sabe qual que é a maior satisfação? Só fazendo um comentário, Kelly. Maior satisfação nossa, nós já fomos na propriedade do Bruno, né? O meu grupo, o GPD, já foi na propriedade do Bruno. Daí ele dá um testemunho que aumentou. Ele falou um número lá que é uma coisa. Aumentou 5 sacos por hectare, Aham. né? Essa é a maior satisfação para a gente. Depois que a gente passou lá, aumentou a produtividade dele. Opa! Essa é a maior satisfação que a gente tem, E ele né? está aqui para ouvir mais e aprender mais ainda, porque ele quer aumentar mais pelo jeito, hein, Bruno? Continue com a Isso. gente. Parabéns pelo resultado. Então vamos lá, Kellen. Falando agora tecnicamente, o que que acontece com a braquiária e com o milheto? Eu tenho uma raiz, principalmente a braquiária, ela tem uma raiz muito agressiva e uma quantidade de raiz muito grande, né? Bom, o que que acontece com essa braquiária? Ela vai lá, vai formando bioporos, vai formando canais no solo. Ô, professor, por que que é bom isso? Porque eu evito compactação. Ó, eu tenho matéria orgânica com o milheto e com a braquiária. Eu tenho bastante matéria orgânica. Quer dizer, a mineralização daquela matéria orgânica já vai me trazer vários benefícios. Ainda mais com um sistema radicular fasciculado, né, com bastante quantidade de raízes, o que que vai acontecer? Eu vou compactar mesmo meu solo. Ó que coisa legal, né? Em áreas que a gente tem com braquiária aqui, tem áreas que a gente nem mexe mais no solo, Kelly, por causa desses canalículos que ela forma. Que interessante, muito bacana, professor. Tem mais pergunta para você. O Gabriel Silvestrini quer saber como ele pode reduzir falhas e sementes duplas. Ah, é legal. Gabriel, esses aí são conceitos de plantabilidade, né, Kellen? Que, pelo jeito, o Gabriel já entende, né? Uhum, Que o conceito de plantabilidade, a definição é assim, ó. Eu tenho espaçamentos entre sementes, tá? uhum. Então, se eu tenho um espaçamento uniforme entre uma semente e outra, imagina que eu fosse colocar com a mão assim, ó, colocando com a mão uma a uma, isso aí a gente chama de espaçamentos uniformes, espaçamentos aceitáveis. Uhum, Quando uma semente cai pertinho da outra, né, que é o que eu não quero, isso aí a gente chama de duplas, uhum. né? A gente chama de duplas. E o pior dos mundos, Kellen, é quando eu tenho assim, ó, é para eu ter 3 sementes aqui, ó, uma aqui, uma no meio e outra aqui. Se eu não tiver essa do meio, eu tenho uma falha, um espaçamento falho. Uhum. Ô, professor, mas o que que tem, o que que interfere na produtividade isso? Quando eu tenho duplas, né? Quando eu tenho duplas, é muito fácil. As duas vão nascer junto, vão emergir junto, né?
começa a competição. Uhum. Então, sempre uma ganha, né? Então, eu vou ter uma planta dominada, que ela vai ficar para baixo. Quando eu tenho duplas, eu sempre tenho uma planta dominada. Além disso, eu estou colocando semente a mais. Então, eu estou perdendo que ela não vai produzir o que era para produzir. E por que eu não posso ter falha, professor? Ué, cada semente que ficou sem colocar é uma planta a menos de produção. Então, na média, a gente tem, ó, faz a conta, Kelly. Na média, né? A gente tem cada semente de milho que eu coloco, que eu deixo de colocar, é 200 gramas de grãos que eu perco. São 200 gramas de grão que eu perco. E cada sementinha de soja que fica sem colocar vai dar de 16 a 20 gramas a menos ali. Olha que loucura, né? Professor, mas e como que a gente reduz essas falhas e evita essas sementes duplas? Porque o efeito delas já se mostrou bastante danoso, o senhor acabou de nos explicar. Como a gente faz para reduzir a falha ou evitar a semente dupla? Perfeito. Isso tudo é regulagem de máquinas, Kelly. Isso tudo eu vou reduzir duplas e falhas fazendo regulagem de máquina. Primeiro, o que eu vou fazer? Ah, fiz a manutenção correta da minha semeadora, então já é um meio caminho andado. Daí eu vou para o dosador. Tá colocando uma a uma semente, tanto no meu disco horizontal lá que eu falei anteriormente, como nas pneumáticas? A primeira coisa que eu falo é isso. Tá colocando uma a uma? Isso a gente chama de singulação, Kelly. Tem que ser singular, tem que colocar uma a uma. Se tem um disco que ele está maior que a semente, por exemplo, o orifício dele está maior que a semente, eu não estou colocando uma, estou colocando duas. Em consequência, eu vou ter uma dupla, tá? Então, como é que eu diminuo dupla? Escolhendo o disco correto e o anel correto no dosador. Vamos para as a vácuo, as pneumáticas. Se eu colocar um vácuo inapropriado, menos vácuo, ele vai deixar de puxar aquela semente. Cada semente que ele deixou de puxar é uma falha. Daí eu vou lá e aumento demais o meu vácuo. Aumentei demais o meu vácuo, ao invés de puxar uma, ele puxa duas. Daí vai dar dupla. Então, a regulagem do vácuo nas pneumáticas é uma das coisas principais também. Professor, eu sei que a última vez que a gente conversou, o senhor me falou sobre a demanda que o senhor estava observando para a regulagem dessas máquinas e até o senhor, na ocasião, dividiu com a gente alguns casos que eram bem comuns, de erros simples que afetavam nessa plantabilidade. O senhor tem rodado muito o Brasil, tem alguma situação curiosa ou simples na regulagem de máquinas que aconteceu e que o senhor pode dividir conosco para, talvez, evitar que outros cometam o mesmo deslize? Olha, pergunta excelente, Kellen. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o seguinte. Eu vou falar uma coisa. O supervisor, o gerente, o dono da propriedade, ele conhece a máquina. Só que quem que está na linha de frente, Kellen? É o operador. Nem sempre é o dono da propriedade, nem sempre. Então, e principalmente em grupos maiores, a gente tem os operadores. É esse cara que nós temos que treinar, Kelly. Entendeu? A hora que eu falo que um dos segredos da plantabilidade, que você pode anotar junto com os outros aí, sabe qual que é? É a capacitação e treinamento dos operadores. Porque quando eu sei o que eu estou fazendo, eu erro muito menos. Quer ver uma coisa? E daí agora eu vou no detalhe do detalhe, hein, Kelly? Para quem Por planta favor. sabe disso. Para quem planta sabe disso. Você falou para dar uma dica que aconteceu. Teve uma inovação, um disco novo dosador que apareceu no mercado, tá? Um disco novo dosador, então um dosador já conhecido, né? E apareceu um disco novo para encaixar. Olha que loucura, né? Posso falar o nome, Kelly? Pode, fique à vontade, professor. Tá? Nas semeadoras John Deere, daí que a maioria que tem no mercado, apareceu o disco Pro Max. Tem uma escovinha lá dentro do dosador que a posição dela, ela vem de fábrica, essa escovinha, para o disco antigo. Quando eu coloco o disco novo, o que acontece? Eu tenho que inverter essa escovinha. Se eu chego, assim, a gente chega numa propriedade, Kelly,
Falava assim, ô professor, comprei esse disco aqui que falaram que era bom, que resolvia todo mundo, tal, tal, e esse disco é pior do que o antigo. Daí eu já começo a dar risada porque eu sei que é a posição da escovinha lá. Essa é uma das dicas assim mais legais que eu vejo, né? E por quê? Para quem está entendendo, a escovinha ela é feita, né? Para pegar duas fileiras no disco novo, no disco antigo. Nesse disco novo da John Deere, né? Ele tem uma fileira só, então eu tenho que inverter a escovinha para ele chegar e pegar uma fileira só. Olha só, que coisa mais simples do mundo. Interessante, simples depois que a gente descobre, né? Muito bacana, professora. Obrigada por dividir conosco esses Imagina. casos que podem servir para muitos aqui da nossa audiência. Professora, a gente fala para a gente de todo o mundo mesmo. Tem pessoas aqui no Brasil, tem gente no Paraguai, tem gente nos Estados Unidos, e é o caso aqui do Janderson. Ele está dizendo, nos Estados Unidos temos maiores populações de plantas do que em relação ao Brasil. O que influencia nisso? Assim, por isso que eu estou falando que isso aí é melhoramento genético, né? Melhoramento genético. Por isso que eu falei do milho, quando o Pedrinho perguntou, a gente tem variedades com maior quantidade de plantas e variedades com menor quantidade de plantas. O que eu tenho que saber, Genderson? Qual o potencial produtivo de cada planta, tá? Porque meus componentes de produção, quem falou que quanto mais planta quem falou que quanto mais planta, melhor? Ó que outra coisa que a gente pode pensar. Sabe por quê? Às vezes não, na maioria das vezes, quando eu tenho uma superpopulação, Kellen, quando eu coloco semente a mais, porque tem gente que acha assim, né? Ai, joga duas a mais pro santo. Acho que é uma das frases que eu mais ouço. Joga duas a mais pro santo, porque daí se falhar alguma, se não nascer, daí e vai lá o pessoal carrega no stand. Isso é um problema muito grave na soja, né? População excessiva. E a gente sabe, mesmo sem ver o plantio, você entra dentro de uma lavoura de soja, Kellen, você que é do campo, você vai lá e fala assim, nossa, olha que soja bonita, tá batendo aqui no meu pescoço. É nada, aquilo lá tá errado, aquilo lá é superpopulação. É superpopulação. Então, uma começa a competir com a outra quando eu tenho uma população exagerada para aquela variedade, uma começa a competir com a outra e vai estiolar, né? Vai ter estiolamento que a gente fala. E ela só cresce, só cresce. Qual que é a minha produção? São os grãos. Não é o crescimento, ela gasta toda a energia dela para poder crescer e não produz grãos. Olha que loucura. Interessante. Professor, eu estou aqui tentando acompanhar todas as perguntas e os comentários, e lembra que eu falei sobre furacão? E o pessoal está me corrigindo aqui, deve ter faltado cedilha, e era furação. De Furação. furos deve ser, ele quis dizer furação. Muita gente aqui dando risada da minha dificuldade para interpretar. O Antônio, disco para furar na fazenda. Caltech está dizendo furação. O William disse, ele quer dizer furação. O Luciano também disse. Então tá todo mundo aqui nos corrigindo sobre, ou nos alertando, melhor dizendo, sobre aquela colocação lá de trás, furação e população de sementes. Acredito que a gente tenha respondido, ou o senhor acha que vale adicionar algum ponto? Não, é exatamente o que a gente falou, com base na quantidade de furos, né? Com base na furação mesmo. O Luciano que está aí, o Luciano que está te corrigindo aí, o Luciano Musi é um grande parceiro também lá de Maracaju, no MS, que bacana, viu? Maracaju, a terra, famosa terra da linguiça, né? Lá que a gente chega e tem na entrada da cidade ali um clássico. Eu lembro que a primeira vez que fui em Maracaju foi lá em 2013 e eu não poderia deixar Maracaju sem experimentar o tradicional prato da cidade. Sejam bem-vindos. E é boa mesmo. E é boa mesmo, é verdade, professor. Vamos adiante, então, a pergunta do George. Paulo, na tua opinião, qual a velocidade ideal para uma semeadura com plantadeira pneumática, usando pouca população de sementes? Obrigada, Jorge. Jorge. É assim, ó. Vamos lá. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo também. E é muito legal falar sobre isso. Vamos contextualizar primeiro, Jorge. Dá para eu comparar um plantio feito aqui na 163 aqui numa mesa de bilhar, num solo totalmente, né? Um solo totalmente plano, sem muita palha,
com uma semeadora de alta tecnologia que consegue uma velocidade maior? Tem como eu comparar com uma semeadora pequena, plantando com alta quantidade de palha num terreno mais declivoso? Não tem como. Por isso que a gente não pode chegar, e eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Não pode chegar e falar assim, não, a velocidade de plantio é essa. Pum. Quem falar isso está falando besteira. Porque a velocidade correta é conforme a tecnologia que você tem na sua propriedade. Vamos lá, se eu tiver uma semeadora mecânica para uma semeadora pneumática, eu já tenho diferença. Com a mecânica eu tenho que plantar mais devagar. A semeadora pneumática eu posso ir um pouquinho mais, só que também não posso plantar a 16, 20 por hora do jeito que estão falando aí. Então, como eu não fico em cima do muro, vamos falar da média do Brasil. Da média do Brasil, o que é, Jorge? É assim, ó, semeadoras mecânicas plantando 5, 5,5 km por hora e semeadora pneumática plantando 6,5 em condições ótimas até 7 km por hora, tá? Mas no campo, se você está plantando a 8 km por hora e o seu plantio está bom, você está avaliando que o plantio está bom, beleza, beleza, é a sua condição. Excelente, professor. A pergunta da Andressa. Professor, muita gente usa arar o solo para aumentar a temperatura do solo aqui no sul, com medo de ocorrer geada no plantio do milho. Você acha que isso faz sentido? Nossa, Andressa, você vai falar para o fundador, coordenador, presidente do grupo de plantio direto, Ceará faz bem, né? Mas eu estou brincando, Andressa. É assim, ó. Olha lá a polêmica de novo. Quem falou que eu comecei o plantio direto, eu nunca mais vou mexer no solo? Isso aí não existe. Então, você falou uma coisa aí que pode acontecer. Por exemplo, eu tenho que, né? O que o arado faz? Ele vai lá e tomba a terra. Então, ele faz a inversão do solo. Em terras, por exemplo, que eu tenho frio, eu tenho problema de frio, por que nos Estados Unidos não tem, ou tem pouco plantio direto? Por causa do gelo. Então, eu tenho que fazer uma incorporação para poder ter o degelo, para poder plantar. É a mesma coisa aí que você está falando do sul, tá? Mas dentro do possível, Andressa, não estou falando para você passar arado, hein? Dentro do possível, faça plantio direto. Só que em condições especiais, como foi a que você falou, eu posso usar a mão do arado. Mas não precisa ser todo ano, viu, Andressa? Só de vez em quando. Obrigada, professor. Pergunta do Patrick: se uma variedade de soja, se nessa variedade a recomendação para o plantio é 15 de outubro, em áreas irrigadas, eu posso adiantar esse plantio uns 15 dias? Pode. Pode plantar, pode adiantar, sim, né? Porque eu tenho um range, eu tenho um limite, tá? Então, em áreas irrigadas, por exemplo, em áreas irrigadas, milho, que se planta geralmente em final de setembro, começo de outubro aqui, tem gente já plantando em áreas irrigadas, né? Lá no Paraná já começou, já faz mais de semana já. Bacana. Pergunta do Alcinei. Professor, você vê diferença na plantabilidade quanto ao uso de facão guilhotina ou sulcador? Opa, com certeza. Então, vamos para quem que perguntou, Kelly? O Alcinei. Alcinei, vamos lá. Alcinei, é assim, ó. Primeiro vamos explicar, né? Porque nem todo mundo conhece. Então, o sulcador é como se fosse uma botinha que a gente fala, né? É como se fosse um escarificador. É isso aqui, ó. Ele vai lá e vai penetrar no solo. E o que é o facão guilhotina? É essa botinha grudado num disco antes, tá? Num disco bem grudadinho aqui, ó. Esse disco ele corta a palha e depois vem a botinha fazendo serviço, o facão guilhotina. A ideia é muito boa, só que vamos falar da prática. Na prática, eu tenho muito problema com o facão guilhotina de embuchamento da palha, tá certo? Então, às vezes é melhor um disco de corte próprio na frente e depois o sulcador atrás. Muito bem. Pergunta do Robson, professor, o pessoal está dando folga aqui, muitas perguntas, Que agradeço a todos bacana. a participação super ativa. O Robson pergunta: o que você acha do plantio em área de rotação gado-soja? Compensa fazer essa integração? E se compensa. Eu acho que uma das coisas mais
vamos dizer assim, né, de aproveitamento de área, de sustentabilidade e rentabilidade, foi a integração lavoura-pecuária. Uhum. Isso foi um marco também aqui no Brasil. E viu, Kellen? Eu vou até falar uma coisa aqui, que às vezes a gente que é do agro, né? Nós dois e todo mundo que está nos assistindo aqui, a gente tem que divulgar mais as coisas boas do agro, né? Uhum. Eu sei que esse trabalho você faz de forma fantástica, eu tento fazer também com meus seguidores aqui, mas a gente teria que fazer muito mais. A integração lavoura-pecuária foi criada aqui no Brasil, né? E o que acontece? Ó, eu recupero, imagina assim, vou falar de forma resumida, eu recupero meu pasto e, ao mesmo tempo, eu não estou abrindo nova área, porque eu estou usando aquela área de pasto degradado para poder produzir grãos. É a mesma coisa na reforma da cana que está entrando soja agora, Kelly. É outra coisa, vocês vão ver, marca aí. A próxima live nossa vai ser sobre isso, Kelly. Vamos. Que tá entrando a soja nas áreas de cana. Então, reforma de cana, eu vou lá e eu estou colocando soja. Posso falar uma coisa bem baixinha aqui, Kelly? Porque não tem ninguém de cana escutando a gente aqui. A hora que ele vê o dinheiro que dá a soja, a rentabilidade, vai parar de produzir cana e vai produzir só soja. Mas vamos começar a colocar soja na cana aí. É verdade, professor. Já começou aqui em São Paulo, a gente tem visto Isso. muito mais integração cana-soja e é algo bem importante para a gente voltar a conversar assim. Excelente ponto, professor. Fabiano Pomati quer saber. Professor, profundidade ideal do fertilizante NPK 450 quilos por hectare? Pergunta ele. Sistema de facão guilhotina ou disco duplo no fertilizante? Disco duplo no fertilizante e profundidade ideal. Vamos lá, ó, essa pergunta é muito boa, viu, Kelly? Sabe por Uhum, quê? Porque tem bastante pessoas, né? Bastante produtor já fazendo adubação a lanço. O que é uhum. adubação a lanço? Eu aumento meu rendimento operacional. Mais uma vez, janela pequena, eu vou lá e aumento meu rendimento operacional, né? Fazendo adubação a lanço. Porém, o meu solo, ele tem que estar com a caixa, ele tem que ter uma adubação de sistema bem feito. Não é assim, ó, eu vou começar a fazer adubação a lanço agora, eu pego o meu solo tudo sem correção e vou lá e coloco o fertilizante na superfície, porque eu vou ter problema. E é fácil de imaginar, ó, onde que está a boca da planta? Não está na raiz? Se eu colocar o fertilizante aqui em cima na superfície, o que acontece? Até o fertilizante descer na boca da planta lá, ela vai ficar passando fome, tá certo? Então, a posição, o conceito básico da agronomia, o que é? O fertilizante 5 centímetros ao lado e abaixo da semente. O que é isso, turma? Isso aí nada mais é o conceito básico da agronomia. É para poder, a hora que começar a sair as raízes, ela já ter acesso ao fertilizante. Excelente, professor. Eu estou aqui tentando acompanhar todas as mensagens e ainda sobre o nosso tópico anterior, a questão da cana e da soja, eu estava buscando na minha mente a palavra e eu vi aqui o comentário do João Victor Sabino, ele está dizendo a famosa meiose, né? E o William Meiose. Campos Isso. também comentou dizendo que o amendoim está entrando forte na cana também e você tem razão, William, é uma outra situação que a gente tem acompanhado. Professor, o senhor Olha, tem fôlego para mais algumas perguntas? ô Kelly, pelo amor de Deus, agora eu tô à disposição aqui, ó, mais de 240 pessoas aí, né? É Muito muita legal. pergunta, professor. O Murilo Leite quer saber: o senhor acredita que a inoculação via sulco de plantio contribui para a melhora da plantabilidade? E como? Quem que pergunta, Kelly? É o Murilo Murilo. Leite. Ô Murilo, vamos lá. Melhora a plantabilidade, vamos falar em alguns aspectos, mas nós temos que. Qual que é o primeiro aspecto que a gente tem que ter? É o aspecto agronômico. Tem um monte de coisa que melhora a plantabilidade. Por exemplo, se eu fizer preparo convencional, melhora a plantabilidade, só que daí não tem palha, tá? Eu quero fazer essa correlação com a inoculação, tá? Primeiro, a inoculação no sulco, ela melhora demais, sabe por quê? Porque, primeiro, eu estou inoculando a minha área, o meu sulco, eu não estou inoculando só onde está a semente. Tá certo? Então, se eu fizer inoculação no suco todo ano, isso aí é um grande ganho.
É um grande ganho porque o que acontece? Estou jogando bactéria lá no meu solo, tá? E isso é importantíssimo para a soja, né? Bom, vamos lá. Então, agronomicamente está correto. Agora, vamos em termos de plantabilidade. É mais correto ainda, porque se eu faço a inoculação antes, a semente... vou falar do meu jeitão, tá, Kelly? Ela fica mais molhada, então ela não tem fluidez. Com isso, a inoculação no suco melhora demais a plantabilidade. Excelente. Seu jeitão é um jeitão claro, que todos nós entendemos, isso é muito bacana. Professor, o Rogério Inoue, consultor, que já esteve aqui comigo também. Rogério, obrigada pela companhia. E ele pergunta para você, peraí, vamos ver aqui. Qual a sua opinião sobre o plantio de fertilizante no final da entre-safra e o plantio das sementes na janela ideal de plantio? Vale a pena o ganho operacional do plantio na época chuvosa? Sim, sem dúvida, Rogério. Assim, desde que eu faça de forma assertiva. Isso aí é o famoso adubação de sistema que a gente conhece, né? O que é adubação de sistema, Kelly? Antigamente eu falava assim, ó, eu tenho que fazer adubação na minha soja, depois na segunda safra eu tinha que fazer adubação no meu milho, e depois se eu tivesse uma terceira safra, eu tenho uma adubação no meu milheto ou na minha braquiária, sei lá, tá? Hoje não, hoje é adubação de sistema. Eu não tenho mais adubação por cultura. Eu tenho adubação do meu sistema chamado solo. Se eu fizer esse acompanhamento, eu tenho ganhos enormes. Tem gente que vai lá e está tendo uma experiência incrível de fazer isso uma fertilidade, né? Uma adubação de sistema. Muito bacana. O Agro Simeone está dizendo parabéns, Kellen e professor. Excelente live, linguagem simples, objetiva e aplicável. Que Show. legal. Muito obrigada, Simeone. A gente fica muito feliz. Essa é a intenção, trazer conteúdos que sejam aplicáveis na vida prática, né? E professor, como a gente prometeu, as regras de ouro, você foi muito mais fundo ainda, trazendo detalhes solicitados aqui pela nossa audiência. E eu queria pedir para a gente fazer um fechamento, listando as regras que são imprescindíveis para um plantio de sucesso, para a gente ter potencial de aumentar a produtividade e as suas considerações para todos que nos assistem. Vamos lá então, Kellen. Primeira coisa que eu devo fazer, aquela manutenção preventiva que a gente falou. Segunda coisa que a gente deve fazer, capacitação do pessoal que vai estar na linha de frente. Não adianta nada. Eu que mando aqui, eu fico no escritório, eu sei tudo o que acontece com a minha soja, se o cara que está lá, que é o comandante, não fizer. Então, capacitação e treinamento do meu povo. Terceira coisa, terceiro segredo, dica de ouro, né, Kelly? É assim, ó, dessecação e corte da palha bem feito. Então, a palha, para ser bem cortada, ela deve estar seca, tá? Então, tem que ter um planejamento de dessecação antes, tá certo? Depois, vamos lá, regulagem da máquina, imprescindível. O que cabe na regulagem? Pressão que eu dou na linha, quantidade de adubo e de semente, que a gente já falou também, dosadores, né? Dosador tanto de adubo quanto de semente, velocidade de plantio, tá certo? Velocidade de plantio muito importante. E assim, e por último, Kellen, mas não menos importante, falando desse jeito nosso, avaliar. Uma das frases que eu mais falo é assim, ó, quem avalia mais erra menos. Então, a gente tem que parar aquilo lá de falar assim, eu pergunto, ô Kellen, como é que foi o seu plantio? Você fala assim, professor, foi bom, mais ou menos, ou ruim? Isso aí para mim não vale. O que vale para mim é como é que foi minha plantabilidade. Professor, eu coloquei tantas sementes por metro, na profundidade de tal, chegou com uma população de tal, daí eu faço uma foto. Eu faço uma foto do que você falou, eu falo, então o seu plantio foi legal, né, Kelly? Então, basicamente, essas são as dicas aí. E gostaria de agradecer imensamente, viu, Kelly? Você sabe que você, que nem eu falei no começo, e não é da boca para fora, você faz diferença no agro aí, e é uma honra estar aqui com você e com todo mundo que nos acompanhou aí. Obrigada, professor. Digo mesmo, agradeço demais por atender prontamente o nosso convite
e responder assim com muita transparência e simplicidade todas as perguntas que a gente conseguiu responder na nossa live. Eu vi aqui que depois da sua provocação sobre a meiose já tinha gente querendo saber sobre o espaçamento, técnicas mais adequadas, e temos aqui centenas de pessoas agradecendo pela live, dizendo que foi sensacional, e tem gente, professor, perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva já, agora, no feed do Instagram. Ela vai para o YouTube, cada um de vocês podem assistir em qualquer momento que quiserem. E ainda hoje o professor estará disponível em todas as plataformas de podcast para ouvir na fazenda, na casa, no campo, na academia e aprender ainda mais. Volte sempre, professor, se cuide e continue fazendo esse belíssimo trabalho em prol do agronegócio. Um prazer recebê-lo. Prazer foi todo meu, Kellen. Fica com Deus e boa semana para todos aí, viu? Para todos nós, gente de casa, obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.